Bem-vindos, alunos, ao Aula Paraná. Você que é do terceiro ano, esta é a aula número 46 de História. Não se esqueça de preencher as suas atividades no Classroom. Se você não tem a internet, levar na sua escola as atividades impressas. Lembra que o Classroom conta também a sua presença e nas atividades que você vai levar para a escola, o nome, número, a turma direitinho para os professores fazerem a correção da atividade e também aí confirmarem a sua presença. Vamos aos objetivos. Na aula de hoje, nós vamos contextualizar criticamente o golpe civil-militar de 1964. Nós já comentamos alguns aspectos do governo do João Goulart, né? Já falamos do final do período populista na aula 41 e nas próximas aulas vamos tratar do golpe e das consequências do golpe, que foram aí a implantação, né? Que foi a implantação aí do regime militar, que foram os governos de militares. 5 presidentes militares que tivemos entre 1964 até 1985. Okay? Então esses são os objetivos, fazer uma análise crítica do período. Mas a princípio vamos retomar então o que já sabemos sobre os governos anteriores. Vejam lá. Nós temos ali, retomando os governos anteriores, o governo do Jânio Quadros e o governo do João Goulart. O Jânio Quadros, aquele populismo mais demagógico, né, chamado o Vassourinha na campanha que ele fez para a presidência, porque ele ia varrer a corrupção. E o João Goulart começa um governo parlamentar, um período parlamentarista da história do Brasil e 2 planos importantes, o plano trienal e as reformas de base. Acompanhe aqui comigo uma questão em particular. Para entendermos o golpe militar de 64 e aquilo que os militares usaram como justificativa para o golpe, é importante a gente caracterizar o governo do Jânio Quadros e do João Goulart no seguinte aspecto. As críticas que vão aparecer tanto na imprensa quanto entre os militares e nas ruas, os setores conservadores da população brasileira, serão de que esses governos eram governos de esquerda, eram governos que tendiam para o comunismo. Era o termo utilizado, né? O comunismo ou o socialismo. Você conversa com professores de sociologia, há muitas distinções, né? É tudo a mesma coisa. Porém, aqui nós lembramos que na época se tratava como se fosse uma coisa só. Havia a ameaça comunista, a ameaça de uma revolução comunista no Brasil. No caso do João Goulart, ele já estava ligado a uma tradição de esquerda desde o governo do Getúlio Vargas. Sim? Ele foi vice-presidente da República no governo do JK, né? E estava aqui ao lado do PTB, que justamente eram os setores mais à esquerda. Agora, o Jânio Quadros é estranho, porque nas eleições de 1960, o Jânio Quadros era de uma chapa de oposição. O Jânio Quadros venceu a eleição apoiado pela UDN, que está ligado aos setores mais à direita, aos setores conservadores. Porém, durante o governo curto, né, de 1961, aí, janeiro até agosto de 61, em que governou o Jânio Quadros, ele fez algumas medidas, ele tomou algumas decisões que o caracterizaram como esquerda. Logo digo, ele reatou as relações diplomáticas brasileiras com a União Soviética, socialista, com a China comunista, e no Brasil ele recebeu 2 figuras importantes no mundo socialista. Ele recebe o Yuri Gagarin, que era um herói que fez uma propaganda pelo mundo, né, em tour, o primeiro homem no espaço, um soviético, portanto um símbolo do sucesso do socialismo na União Soviética. Ele recebe e premia o Yuri Gagarin aqui no Brasil. E ele, em agosto de 61, condecorou com uma ordem de mérito, uma ordem de honraria brasileira, o Che Guevara, o guerrilheiro que ajudou a implantar o regime socialista em Cuba. Muito bem, não precisa dizer muito que aqueles que estavam preocupados, de maneira verdadeira ou por mera propaganda, né, mas falavam nessa ameaça comunista ao Brasil durante aí o governo populista, os governos populistas, aí colocaram essa pecha de esquerda. Carlos Lacerda, aquele grande líder da UDN, foi um dos que disseram que o Jânio Quadros havia aberto a porta do Brasil para os comunistas. Disse isso textualmente, lembra que ele era muito ligado aos setores da imprensa. Okay? Bom, e o João Goulart? O que ele fez no seu governo para merecer esse apelido, esse termo que de maneira pejorativa o associava a um regime que ele, na verdade, nunca defendeu? O João Goulart
propôs dois planos de reforma econômica para combate à inflação. Um primeiro acabou não dando certo, um fracassado plano chamado trienal, mas ele falava em encampar as usinas, por exemplo, né, as usinas de refinaria de petróleo. Bom, essas refinarias encampadas seriam estatizadas, esse é o termo exato, né? E em desapropriar terras improdutivas, coisa que até hoje nós prezamos. A terra tem uma função social. E com as reformas de base, ele começou a falar em reforma agrária de maneira mais aberta. Muito bem, a reforma agrária, a estatização de empresas ligadas a setores energéticos e a desapropriação de terras improdutivas são um discurso tradicional ligado à esquerda. Aí, esses setores mais conservadores, os militares, eles se aproveitaram, os setores da imprensa, lembre-se do Lacerda, né? Setores da imprensa também ligados à direita, começaram a bater no João Goulart e ele começou a perder apoio. Com a falta de sucesso dos seus planos econômicos, até a população mais pobre começa a desconfiar daquele tipo de governo. Muito bem, deixamos aqui então o panorama, o contexto do golpe. Essas são as vésperas do golpe. E o professor, vou repetir aqui, o professor enfatizou, que até agora, quais são as justificativas que foram dadas. Sempre há motivos escusos, sempre há segundas intenções por trás de um golpe. No final das contas, os militares já haviam tentado assumir a presidência desde o final do governo do Getúlio Vargas. Sim? Sempre houve aí um candidato militar nessas eleições do período populista. Então, que havia uma intenção dos militares em tomar o poder, isso parece bastante claro. Porém, as justificativas são essas. Vamos adiante. O golpe civil-militar, que é aquilo que nós vamos tratar nessa aula, desenvolve durante a deposição do João Goulart, né, um ato institucional que cria as condições legais dentro da Revolução, né, para se estabelecer o regime e o início já do sistema autoritário. Nesta imagem, o professor coloca que logo no início da revolta, 31 de março de 64, aí dia 1º de abril de 64 e o dia 2 também de abril, principalmente esses 3 dias, que são o início da Revolução, aliás, o início do golpe, né, civil e militar, não se configura numa revolução. Isso que o professor queria dizer. Esse golpe não se configura em revolução, porque você veja, tem civis andando no meio dos tanques, as pessoas achavam que talvez fosse uma parada, ou que talvez houvesse uma ameaça ao governador do Rio de Janeiro, lá no Palácio da Guanabara. Não houve, assim, uma grande manifestação dos militares em termos revolucionários, não. É um golpe também tramado nos bastidores do poder. Bem, é isso que nós vamos analisar na sequência. O golpe militar de 64 se desenvolve dentro dos quartéis também, se desenvolve no parlamento, também é um golpe parlamentar, isso é bastante importante, e depois com a tomada do poder pelos governadores, pelos presidentes militares, ok? Então, é um golpe não feito somente nas urnas, não é um golpe feito na bala, né? É um golpe também tramado nos bastidores do poder legislativo. Vamos adiante. 31 de março, dizemos assim, o dia que durou 21 anos, que é o tempo que durou a nossa ditadura militar. O golpe foi deflagrado no dia 31 de março a partir de Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, o general Olímpio Mourão Filho começa uma movimentação de tropas. Isso aqui é importante pelo seguinte, havia já um planejamento do golpe no final de março, mas o general Olímpio, ele se adianta. O presidente Costa e Silva, então o general Costa e Silva, que vai ser presidente, havia dito até que o general Olímpio vai estragar tudo, não era assim, está se antecipando, a gente tem que ainda preparar o golpe. Mas, de qualquer maneira, a movimentação de tropas de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, que era uma sede de governo importante, ainda nós temos já Brasília, sim, mas o Rio de Janeiro e São Paulo ainda são as nossas duas grandes capitais, ainda estão ali o centro da população. O poder não é decidido, né, já no Rio de Janeiro, a capital em Brasília desde 1960, né, mas em 64 você ainda tem ministérios, então você ainda tem as casas, as moradias aí do governo no Rio de Janeiro. E o presidente estava no Rio de Janeiro. Então, essa movimentação de tropas dá início ao golpe, oficialmente no dia 31 de março. No dia 1º, o presidente João Goulart que estava no Rio de Janeiro, ele vai a Brasília procurar algum apoio.
Havia uma convocação de greve do Comando Geral dos Trabalhadores para esse dia 1º. Essa greve fracassa. Então o presidente começa a perceber que ele está ficando sem apoio popular. Em Brasília, ele não consegue um apoio parlamentar que ele precisaria e ele percebe que a situação estava ficando crítica para o governo dele. Ele vai até o Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul ele se exila, então, no Uruguai. Por que no Rio Grande do Sul? Porque lá estava Leonel Brizola, que era cunhado, né, do presidente. Então, esses dois políticos que tinham laços aí de família, laços familiares, estavam do lado da legalidade. No final das contas, estava sendo aplicado um golpe, o presidente não havia cumprido o seu mandato e houve uma interferência externa. Sim, é assim que definimos um golpe. Não havia uma previsão legal, não havia provisão constitucional para essa movimentação que foi feita. Então, ele se exila e é um sinal de que ele tinha informações, né, como presidente, de que havia um risco assim à sua segurança. Enquanto isso, é desenvolvido no parlamento o que o professor chamou de golpe parlamentar, que é um momento fundamental dos acontecimentos de 64. Acompanhe aqui. No dia 2 de abril de 64, já havia o presidente deposto e o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, já estava empossado como presidente da República. O que nós chamamos de golpe parlamentar, que a gente vai analisar depois da primeira atividade, depois do quiz, ele deu uma certa legitimidade para o golpe. Por isso o povo vai às ruas. Vocês se lembram das marchas da família com Deus, né, pela liberdade? Aquelas marchas foram chamadas depois de marchas da vitória. Aqui nessa fotografia do dia 2 de abril de 64, você vê pessoas ali às ruas, segurando um cartaz, e havia várias dessas manifestações assim, né, anticomunistas. No cartaz diz: com foguetes viram a lua, conosco viram estrelas. E tem lá uma pessoa ali toda machucadinha, né, pendurada num varal, com uma camiseta com o martelo e a foice, que são símbolos do Partido Comunista. Então, é o seguinte, com essa imagem, com essa fotografia, e havia outras, por exemplo, cartazes bastante conhecidos, assim, o Brasil não vai se tornar uma outra Cuba. Então, às ruas, esses setores conservadores alimentaram a justificativa, aquela narrativa contra o governo do João Goulart, de que o João Goulart estaria planejando um golpe comunista no Brasil. Essa narrativa foi alimentada e com a fotografia que nós vemos, que o professor mostrou, você percebe que ela pegou, né? Foram mais de 300 mil pessoas, 500 mil em outras manifestações. No Rio de Janeiro reuniram quase 1 milhão de pessoas às ruas com manifestações dessa natureza, né? De que nós havíamos nos livrado de um regime semelhante ao regime soviético ou ao regime cubano. Então, é uma narrativa que pegou. De início, então, houve um grande apoio de grandes setores da população ao golpe militar. Por isso, chamamos ele de golpe civil-militar. Ok? Golpe militar de 64, então, que se desenvolve não só nos quartéis, também com tanques às ruas, dentro do âmbito do poder legislativo, que nós já analisamos, construiu a narrativa de que havia uma ameaça comunista que havia sido afastada com a deposição do João Goulart. Okay? Então vamos assim para a primeira atividade, que é esse nosso quiz, que diz o seguinte: o golpe de 64, de 1964, foi uma conjunção de eventos que começou com uma rebelião militar, passou por um golpe parlamentar e, por fim, entregou o poder a uma junta militar. O golpe de 1964 destituiu qual presidente do poder? Letra A, Jânio Quadros. Letra B, João Goulart. Letra C, Getúlio Vargas. Ou letra D, Juscelino Kubitschek. Logo retornamos com a correção.
Ok? Fez a atividade, aposto que você acertou, né? O golpe de 64 destituiu o presidente João Goulart, aí a resposta correta está na alternativa B, ok? Então vamos adiante. Aqui no quiz, o professor lembrou durante o primeiro momento da nossa aula que além da movimentação militar houve o que a gente chama de golpe parlamentar. Ele não é muito difícil de entender, acontece mais ou menos assim. Naquele dia, 2 de madrugada, estamos ali às 2 horas da manhã, 2 de abril, né, de 64, foi convocado o Congresso todo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Essas duas casas, né, quando se unem, a gente chama de Congresso e eles tomam decisões importantes. Nesse momento, foi convocado para destituir o presidente. O presidente pode ser destituído e essas regras permanecem aí ao longo da nossa República, caso o presidente se ausente do país sem autorização do Congresso. Você tem 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Eles funcionam de maneira harmônica, deve ser assim. Por isso o presidente, que representa o país, não pode sumir, né? Quando ele vai se ausentar, ele passa o cargo para o vice-presidente. No caso da ausência dos dois, para o presidente da Câmara. Isso deve acontecer para que o Brasil não fique acéfalo, né? Que o governo não fique sem o seu líder primeiro. Acontece que João Goulart não estava fora do Brasil. Ele estava no Rio Grande do Sul, onde, lembre-se, o cunhado dele, o Leonel Brizola, já estava organizando um apoio ao presidente, uma resistência ao golpe. Acontece que João Goulart não concorda com a resistência armada, poupa vidas brasileiras, mas no Rio Grande do Sul ele ainda continuava na posse plena de seus poderes. Ele não tinha feito nada de errado, não havia cometido nenhum crime, não foi julgado pelo Congresso. Como estava dentro do território nacional, legalmente nada havia sido cometido em termos de crimes de responsabilidade, não foi lesado nenhum tipo de lei pelo presidente João Goulart. Mesmo assim, nessa sessão, ele é destituído. A defesa do presidente é feita por Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ali, chefe da Casa Civil, né, um representante assim do presidente, uma espécie de gabinete do presidente. Ainda hoje nós temos esse cargo. O Darcy Ribeiro explicitou que o presidente estava à liderança de grupos militares, de batalhões militares, de uma divisão lá no Rio Grande do Sul, que eu apoiava, chamados legalistas, sim? Então, ele não só tinha o apoio de uma grande parte das Forças Armadas, que estavam aí alocadas no Rio Grande do Sul, mas também aí do governo do próprio Rio Grande do Sul, políticos importantes como o Leonel Brizola, ele mesmo que era do Rio Grande do Sul, né? Lembre-se que o Getúlio Vargas também era da mesma cidade, de São Borja, da mesma cidade que o próprio João Goulart. Então eles têm ali assim um curral eleitoral, né? Assim que a gente chama ali, era uma sede ali muito forte para o apoio ao presidente. Então, ele estava lá muito bem alocado. Na liderança de seus ministros, que ele não havia dispensado ninguém, ele também não estava sendo dispensado, então o Poder Executivo estava de pé, o governo ainda estava constituído. Isso foi explicitado nessa sessão. Mais uma sessão tensa, que foi interrompida mais de uma vez, foi dado sequência a ela independente disso. Essa sessão foi tão tensa que o Dr. Plínio Sampaio, político bastante importante na história do Brasil, fundador de partidos importantes alinhados à esquerda posteriormente, Dr. Plínio dizia, estava presente, ele lá era também um parlamentar, ele dizia que os deputados e senadores andavam com revólveres à mostra, as armas à vista, todo mundo com um revólver na cinta. Isso acontecia, literalmente, não é uma metáfora. Realmente se andava armado, né? E a maior parte do Brasil, o uso de armas ele foi bastante liberado. Mas ali, numa sessão do Congresso, revólveres à mostra, quer dizer, havia um clima muito pesado, né, nessa sessão. E independente das orientações do Darcy Ribeiro, diante da legalidade, o presidente do Parlamento, o presidente do Congresso, aí nesse slide você tem o nome dele, ó, o Auro de Moura Andrade, ele disse assim, declaro vaga a presidência da República. Essa declaração aí feita pelo presidente do Congresso Federal indica que o presidente havia sido deposto. Embora não houvesse uma eleição, não foi feita uma votação, né, para isso, nada, o Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara, como o professor disse na sequência, né, assumiu o governo. Lembre-se assim, ó, então, você tem lá um presidente que
renunciou, o Jânio Quadros. O João Goulart era o vice, sim? Na ausência do João Goulart, na ausência do vice, quem assume é o presidente da Câmara. Essa é a sequência natural, até os nossos dias acontece assim. O problema aqui é que houve um golpe. O presidente estava ainda dentro de território nacional e foi alegado que ele havia abandonado o cargo, né? E isso configura um segundo momento do golpe militar de 1964. E nós fechamos essas ideias aí com o seguinte. Em 2013, houve um ato simbólico lá no Congresso anulando essa sessão, justamente pelo seu caráter de ilegalidade, né? A toque de caixa foram chamados os congressistas para legitimar uma deposição que aconteceria de uma forma ou de outra, né? Então, essa sessão oficialmente ela é anulada, é claro, em caráter simbólico, e o presidente João Goulart, que já falecido em 2013, né? A ele foi concedido novamente aí o cargo, né, simbolicamente, o cargo de presidente da República. Então, esse caráter de presidente destituído foi retirado assim, dos anais oficiais aí, da presidência da República Brasileira. Terrível, não? Vamos a uma atividade para a gente fechar essas ideias. Vejam lá, uma atividade do Enem. Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar de 1964. A diminuição da oferta de empregos e a desvalorização dos salários, provocadas pela inflação, levaram a uma intensa mobilização política popular, marcada por sucessivas ondas grevistas de várias categorias profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras do modelo econômico juscelinista. Juscelinista de Juscelino Kubitschek, né? Jusselinistas. A questão é, segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 1960 decorreram principalmente, veja lá, letra A, da manipulação política empreendida pelo governo João Goulart, B, das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista, C, do poder político adquirido pelos sindicatos populares, D, da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves, ou E, da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista. Daqui a pouquinho voltamos aí com a correção.
Ok? Aposto que você acertou, vamos fazer a correção. A resposta correta é a letra B, né? As contradições econômicas do modelo desenvolvimentista. Não se esqueça. Desenvolvimentismo, a gente sempre associa ao presidente JK. É a primeira figura que tem que passar pela tua cabeça. Depois você analisa o resto da questão. Pode se associar desenvolvimentismo com esse modelo que vai ser criado com os militares também. Mas 90% das questões você vai ver ela associada ao JK. Então, a primeira coisa que você pensa, desenvolvimentismo, você vai pensar no JK, beleza? Depois você analisa o resto. E aqui no slide, você tem as fotografias aí oficiais dos 5 governantes militares. São os governos militares. A intervenção, um resumo daquilo que já dissemos, deveria ter um caráter provisório. Era afastar a ameaça comunista, né? Aquela conversa de que o João Goulart estava planejando uma revolução no Brasil. Restabelecer a ordem social, conter o avanço da corrupção do comunismo, retomar o crescimento econômico. Mas foi uma ditadura que durou 21 anos. Como essa intervenção, que começa com um plano provisório, se torna permanente por 21 anos, é o que a gente analisa na sequência. Okay? Então, por enquanto, você tem lá os nomes. O Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o presidente Figueiredo, que foi o último dos presidentes militares. Como característica desses governos, temos que ele é ditatorial e autoritário. Ditatorial por quê? Guarda a seguinte ideia na mente, não é muito complicado. Um governo autoritário é um governo que centraliza poderes no executivo. Quais são os 3 poderes? Os 3 poderes são o executivo, legislativo e judiciário. Isso você não pode esquecer, tá? Quando falar em 3 poderes, é disso que se está falando. O legislativo é um representante bastante direto da população, porque são eles que elaboram as leis. O judiciário não é eleito, né? O judiciário ele é feito uma escolha de maneira diferente, às vezes concurso, tal, os juízes, mas ele que vai cuidar da aplicação correta ou não dessas leis. Por isso ele julga, né? O judiciário não cria leis, o judiciário não administra, ele só julga. E o poder executivo, que é quem transforma as leis em ações. Quando você centraliza os poderes na mão do executivo, nós temos um governo que tende para o autoritarismo. Um símbolo do autoritarismo são os atos institucionais. Guarda essa ideia. Característica do governo militar, atos institucionais. Quando você vê uma questão lá do Enem, os AIs, AI1, AI2, até o AI5 mais famoso, atos institucionais, característica do governo militar. É batata, você já sabe o assunto da questão. Tranquilo? E, na sequência, o autoritarismo. O autoritarismo diz respeito justamente a essa falta de poderes que o indivíduo vai tendo. Numa mão você tem o governo, na outra mão você tem o indivíduo. Quanto mais o governo cresce, menos liberdades individuais vai sobrar para o indivíduo. Né? Até o ponto em que alguns governos tão autoritários tiram do indivíduo o poder de ir e vir, né? Tiram do indivíduo o poder de se manifestar, de dizer a sua opinião, tiram do indivíduo o poder de sair do país e assim por diante, ok? Então, o autoritarismo se caracteriza também, como a ditadura, em retirar do indivíduo aqueles direitos que são fundamentais. Aí vamos a uma questão do Enem para a gente fechar. Durante o período do governo militar, era comum a utilização dos chamados atos institucionais, impostos pelo Executivo e com força de lei. Leia o trecho abaixo da legitimação que os militares procuravam dar aos atos institucionais. O texto diz assim: os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país. De bolchevique, né? Partido Comunista lá na União Soviética. Mas, destituído pela Revolução, só a esta cabe editar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do poder no exclusivo interesse do país. A atividade é a seguinte: sobre os atos institucionais é correto afirmar que a. Representaram o que houve de mais democrático na República Brasileira. B. Eram aprovados pelo Congresso Nacional em sessões ordinárias. C. Poderiam até mesmo suspender as garantias individuais e estabelecer a censura prévia. Ou D. Tiveram apoio total de todas as classes políticas do país, especialmente da esquerda revolucionária. Daqui a pouco corrigimos.
Ok? Fez a atividade, a resposta correta, tranquilo, né? A letra C. Esses atos institucionais poderiam até mesmo suspender as garantias individuais e estabelecer a censura prévia, portanto, autoritários, né? Então, o que nós vimos na nossa aula de hoje? Nós vimos o golpe civil-militar de 1964, que envolveu a movimentação militar, que envolveu um golpe parlamentar que destituiu o presidente João Goulart e estabeleceu um regime que ia durar 21 anos da nossa história, ok? Na próxima aula, vamos retomar os conteúdos relativos ao populismo, desde o final do Vargas, em 46, até aqui o golpe de 64. E vamos fazer aí com foco no Enem essa nossa próxima aula. Não perca! E não se esqueça sempre, aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito.